vida. Então, Ah, não, presente inútil não quero, não. entrevista que não... Pronto, começou o debate. Deixa eu colocar aqui o placar. Será que mais uma vez Gustavo Machado vai, mano? Você é louco. Espancar os outros por aí. Cuidado, hein, Gustavo. Daqui a pouco a polícia vai atrás de você, cara. Paulo, a município de Balneário, deputados estaduais nas assembleias legislativas. 1 minuto e pouco já. Peraí, vamos ver. Tema livre. Cada debatedor faz a resposta. Alguém quer começar ou eu escolho Comece. aleatoriamente quem começa fazendo Eu pergunta? posso começar fazendo uma pergunta, meio que provocação pro Gustavo? Pode ser. Bem, acho que, Gustavo, num país que onde reina a insegurança jurídica como o Brasil, dominado por circunstâncias bizarras que cercam o Supremo Tribunal Federal, todo o sistema de justiça brasileiro, que hoje se vê nas mãos de autoridade, eu odeio essa palavra, né? Mas é disso que a gente está falando. Autoridades não eleitas não tiveram voto sequer de ninguém, nem seu, nem meu, nem da Bárbara, nem do Rogério, nem de ninguém que está aqui. Existe um clima como esse que a gente viu agora. Eu não preciso provar para ninguém, acho que o Rogério Vilela acabou de demonstrar isso inequivocamente, né? Você quer que derrubem o meu canal? Paulo Figueiredo tem um canal derrubado, Timeline teve o canal derrubado recentemente. Várias outras pessoas, jornalistas, são e continuam perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes. Eu não consigo conversar sobre grandes questões alusivas aí ao desenvolvimento nacional sem colocar a liberdade de expressão como tema fulcral e primordial dessa nossa análise. Porque onde eu não consigo me expressar, fica difícil desenvolver qualquer coisa, né? Principalmente considerando que a gente está no reino da incerteza. Você não sabe o que você vai falar para desagradar o Alexandre de Moraes, o Supremo, o PGR, o delegado da Polícia Federal ou qualquer pessoa do sistema de justiça. Então, eu vejo com muita dificuldade, se a gente não superar essa fase que a gente está vivendo no Brasil, qualquer coisa que você falar para mim, inclusive, poxa, Marco, eu acho que a solução correta seria caminhar por esta linha. Se você não passar isso com o STF, que hoje se sobrepõe ao Congresso Nacional, a governadores, a prefeitos, a deputados... O debate foi bem equilibrado. Uma hora o Superman apanhava, outro o Gustavo batia, tá? Deputados estaduais nas assembleias legislativas e a vereadores, e tudo isso eu tenho precedentes e decisões e jurisprudência do Supremo a respeito, né? Do Muro da Cracolândia a morador de rua no município de Balneário Camboriú, câmera em policial aqui no governo do estado de São Paulo, a questões financeiras em Minas Gerais, quer dizer, tudo isso dirimido e invadido pela Suprema Corte do Brasil, com protagonismos diversos. O Alexandre de Moraes é o protagonista da perseguição e o melhor exemplo de censura que existe hoje, mas você tem exemplos como Gilmar Mendes, Flávio Dino, dando entrevista que nem um bando de maluco, falando sobre problemas nacionais relacionados ao desenvolvimento nacional, inclusive com o Hugo Mota falando. Um cara do Centrão que janta com o Alexandre de Moraes, que janta com os ministros do Supremo, falando, eu acho que tá começando a ficar demais. Na minha humilde visão, já ficou demais faz muito tempo. Desde 2019 a gente vê esse protagonismo bizarro da Suprema Corte. 5 minutos para a resposta, Gustavo. Cabuloso. Sim, depois réplica, essas regras. A réplica 3 minutos para ele. A gente vai alternando. Eu realmente não acredito que o judiciário no Brasil, em nenhum dos países principais do mundo, capitalistas e tudo, seja neutro, imparcial. Isso evidentemente não existe. Não é verdade para o Alexandre de Moraes, não é verdade para o Mendonça, não é verdade para o Nunes Marques, não é verdade para o Gilmar Mendes, não é verdade para o STF, que aliás é uma parte do judiciário que funciona por indicação política feita pelo presidente da República, que tem um aval ali, evidentemente, do Senado, da Câmara, mas claramente já é um órgão que ele não apenas não é eletivo, mas ele é construído por eleição feita pelo presidente da República, ou seja, é a instância máxima que está a serviço da manutenção do cargo supremo que nós temos no Brasil aí. Isso para não falar no judiciário no seu conjunto. O judiciário, além de não ter eleições no judiciário, eu acho que justiça deveria ser eleita com cargos revogáveis, não acho que justiça tinha que ser cargos efetivos, permanentes, penso que as remunerações tinham que ser compatíveis com a remuneração de um trabalhador qualificado no Brasil. Então, eu não tenho louvor nenhum a fazer o sistema judiciário, nem brasileiro e nem aqueles outros que dominam no mundo, em particular
o STF. Embora a insegurança jurídica é a condição que domina para a enorme maioria da população do Brasil. Hoje você tem, por exemplo, eu não estou com a estatística gravada do número de presos no Brasil hoje, mas é da ordem da casa de 1 milhão, um pouco menos do que isso a última vez que eu vi, 70% sem julgamento, por exemplo. Você tem uma situação onde a advocacia pública é uma coisa de quinta categoria, a enorme maioria das pessoas não tem como pagar advogado, recebem processos de todos os lados, e não tem condição de ter uma defesa que seja razoável, que seja competente. Não acho que Alexandre de Moraes seja neutro, não acho que ele é o paladino da democracia e das liberdades e etc., mas eu devo admitir que Bolsonaro e seu governo fez um esforço muito grande para dar razão ao Alexandre de Moraes no aspecto que diz respeito. Todas as investigações que seguiram depois e mostraram que o 8 de janeiro não foi, como estava na cara desde o começo, né? Manifestações espontâneas, tão poucas ocupações que ocorreram antes, como houve não apenas um plano de um golpe de Estado no Brasil a ser executado naquela época, como ele foi colocado em execução, só não deu certo, porque forças fundamentais para que ele fosse levado em execução não apenas não se dispuseram a tal, como inclusive ameaçaram de prender o presidente e reagiram naquele momento, né? Então fizeram um esforço grande, porque várias medidas do Alexandre de Moraes, várias com grau de arbitrariedade grande, não concordo com todas de forma nenhuma, já iniciou com processo das fake news, com uma justificação jurídica bastante fraca, isso não há a menor dúvida, mas sempre com aquele pressuposto de que estava em questão a possibilidade de um golpe, retirar o mínimo de liberdades democráticas, que já não são muito grandes, tanto no Brasil como em boa parte dos países do mundo, mas diante das coisas que se mostraram absolutamente corretas, inclusive confessadas diante da Câmara, simplesmente porque era o comandante do Exército na época, que narrou tudo o que aconteceu e que foi lá colocado lá, inclusive pelo presidente Bolsonaro, né? Embora o suprassumo da insegurança jurídica realmente eu veja nesse projeto de anistia que está sendo colocado agora, né? A gente pode até discutir sobre ele depois. Esse é o suprassumo da insegurança jurídica, porque trata-se de anistiar fatos que aconteceram no passado. Caralho. Gustavo já começou espancando o cara. O cara tá batendo em todo mundo. Você é louco, mano. Que linchamento em praça pública, velho. Nossa, o Superman já tá apanhando já, velho. Achou a tal da criptonita dele, hein? Procurou a criptonita e aparentemente achou. Né? Fatos que aconteceram no passado, ou seja, uma lei que vai ser aprovada agora, mas que ela retroagiria, né, para ser aplicada para fatos que ocorreram aí há 2 anos atrás, há 2 anos e poucos atrás, e não para os que vão acontecer daqui para frente, sem falar em outras bizarrices de diversas naturezas. Então eu não sou lá grande defensor de Alexandre de Moraes do STF, muito pelo contrário, não acho que seja neutro, acredito que tem posições políticas, seu passado indica até uma certa vinculação a Michel Temer, como o Gilmar Mendes tem ligações muito fortes com o PSDB, por exemplo, com Temer e o PMDB, outros com o PSDB, é o caso da ministra lá de Minas, que eu me esqueci o nome agora, que inclusive já saíram depoimentos com vários contatos diretos. Não acho que tem ninguém neutro ali, tanto é que eles foram colocados lá por presidentes da República, né? Foram colocados lá os que estão hoje, os mais velhos ali, FHC, boa parte pelo PT, Dilma, Bolsonaro e agora Lula de novo. É pra apanhar e ficar quieto. Fica olhando com essa carinha não, é pra apanhar quieto. Apanha quieto, fica... Apanha quieto que hoje eu tô com pressa. Preciso ir embora rápido, então apanha quieto. Sem dúvida, eu acho que a liberdade de expressão ela é fundamental. Agora, a liberdade de expressão, evidentemente, que também se pode cometer crimes com expressão. Eu não tenho condições de falar do seu canal, das coisas que você está dizendo, porque eu realmente não conheço. Mas em abstrato, claro que eu estou a favor das pessoas se manifestarem, dizer o que pensam a respeito do STF, dos ministros A, B, C e D. Por exemplo... Acho absurdo várias coisas que o Monark falou, mas não acho que o canal dele deveria ter sido fechado, só para dar um exemplo aqui, não concordo que o canal dele deveria ter sido fechado. Se alguém cometer um crime falando, exceto se ela diga que o canal está a serviço de um determinado crime, exceto nessa condição, a pessoa tem que ser julgada pelo crime que ela cometeu, ainda que em palavras, mas não necessariamente fechando o veículo de comunicação que ela tem. Ele tá bravo. Vou printar ele aqui que ele tá batendo no cara ali. Essa imagem Pô, só essa camiseta aí do Cruzeirão cabuloso tá foda. Né? Então,
apenas para colocar aí alguns pontos em cima da sua questão. Não acho que a questão do desenvolvimento do Brasil, ela evidentemente se restringe a isso, é um elemento que está presente. Acho que insegurança jurídica é o que paira sobre a enorme maioria da população brasileira, que nem justiça existe. Acho que o judiciário tinha que ser completamente revolucionado, com mandatos revogáveis, eleitos. Acho que o STF não deveria nem Eu existir. sou a favor também. Gustavo, o tempo Tá? já passou, se tá? esgotou. Então é isso aí. filho. Não, mas pode finalizar e eu dou esse Pode tempo. continuar batendo nele. Deixa ele bater um pouquinho nele, Vilela. É, o tempo Não, tá não, lá. não. É, o tempo Ah, tá tá. lá. Ah, beleza, Sim, senhor. foi mal. Eu não bem tava... tranquilo. Tem uma avalanche de coisas. Só antes de 1 a 0 começar já. aqui, eu queria deixar claro aí no chat pra parar de brincadeirinhas. O pessoal tá falando que é Superman versus Vegeta. Vegeta Quem é do... Vegeta? Ele. Mas o Vegeta é o quê? Do Dragon Ball. Não sei o que é. Então, Vegeta. Dragon Ball. Então Acho que eu eu sei quem é. É, exatamente. Vegeta, a barbichinha. Exatamente, por causa das entradas. Para com essa brincadeira, tá? Eu não tô Vegeta. gostando. Vamos Ah, bloquear todos que humilde. fizeram essa brincadeira aí. Ei. É com você então, Marco. Tem alguns pontos que me causam espécie aqui, dentro da fala Lá vem ele. do Gustavo, que é o seguinte. Sai desse assunto, meu filho. Não vai nesse assunto, não. Você vai apanhar mais aí. Sai daí. Ó, isso aí é técnica de debate. Se você um dia for no debate na sua vida, você entrar numa bola dividida e, mano, você sair zoado dessa dividida, não volta lá na dividida. Vai pra outro lugar. Vai pra outro setor do campo. Vai conversar de outro assunto. Né? Porque que acontece? Você perde um ponto naquela primeira dividida, depois você fica voltando lá e perdendo ponto de novo. Fica perdendo ponto de novo. Aí depois o placar da goleada aqui na live do Tamir, isso aí fica achando ruim. Aí vem um monte de gente chorar no chat. Não, mas você deu um monte de ponto lá, mas é você ficar voltando lá e perdendo ponto lá, caralho. Eu não tenho culpa. O número, eu imagino que esteja inflacionado de 1 milhão de pessoas presas. Mas, de novo, eu não vejo problema com relação a isso, né? Num país onde você tem, numa taxa histórica de mínimo de homicídios, 40 mil homicídios por ano, a única coisa que eu espero da justiça é mais punição para vagabundo e bandido, criminoso, homicida, traficante e congêneres. Então, para mim, é um argumento que ele fica flutuando no tempo e no espaço sem pousar na realidade. Outra coisa, o 8 de janeiro está longe de qualquer coisa remotamente parecida com a tese principal defendida pelo Gustavo. O Gustavo é um revolucionário. O Gustavo quer, se possível, criar alguma massa, algum corpo de pessoas para tomar o poder por meio do sangue, por meio da Revolução Armada. Ixi. Isso é o PSTU, isso é estatuto, isso é PCdoB. Vamos trabalhar PCdoB. os meios democráticos de promover golpes. Mas Mas eu sou do PSTU. a essência é a revolução. Revolução, tá? Revolução com a lógica que ele traz para mim é que nem falar sobre debate acadêmico, né? Qual que é a lógica de você fazer um debate acadêmico com alguém que quer colocar a galera num paredão e fuzilar? Tá. Qual que é a lógica disso daí? Fuzilamento. Né? Então, se a gente está falando do 8 de janeiro, queria apresentar para o Gustavo a dona Jupira, a dona Iraci, o Marcelo, que tem epilepsia, que está preso. Tem outra senhora também recentemente. Os nomes a gente vai até esquecendo, mas o Clériston morreu na cadeia por negligência do Alexandre de Moraes e mais Isso de é 3 verdade. pedidos Isso é verdade. O Clériston eu deixaram o documento dele na gaveta lá e o cara morreu. Isso é verdade. Isso aí é verdade. Eu vi, eu acompanhei isso aí é verdade. da PGR para tirá-lo de lá por conta de problemas de saúde. E nenhum tinha uma arma sequer. A gente viu depredação da praça, dos três poderes e dos ministérios pelo MST, que eu imagino que eu não sei se você concorda ou não com o MST, eu acho que é um movimento terrorista, eu entendo como um movimento terrorista, que promove terror no campo, e nas cidades o MTST também promove terror nas cidades. Não tem esse duplo padrão escancarado, é autoevidente. E mais do que isso, né? Pessoas que nunca tiveram foro por prerrogativa de função, sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal, a gente está indo um pouco além de uma mera sensação de insegurança jurídica, que eu acho que é o ponto que você fez para mim. A gente está falando aqui de subversão total do Estado de Direito, do império da lei. E se tem uma coisa que advogado, ou quem pelo menos faz direito e vai entrar no sistema de justiça quer, é um mínimo de previsibilidade em contrato. Vai Por apanhar isso de que novo. o papo com o revolucionário é legal no banco acadêmico, mas na vida real ele se desfaz completo. Eu tenho um acordo com você, meu querido Rogério Vilela. Esse acordo vai ser cumprido. Eu não quero um cara do Estado, um burocrata de plantão, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça Federal, revisando e reescrevendo o contrato que eu fiz com você. Eu
dotado de autonomia da vontade, graças à liberdade que Deus me deu. Tá, Nenhuma Constituição Jesus. me deu essa liberdade. Jesus é outro também, né, mano? Que fica levando culpa pros BO do nada, né, velho? Do nada, mano. Os caras ficam envolvendo Jesus na conversa. E, mano, na moral, resolve seus BO aí, filho. Para de ficar mexendo, me envolvendo. Eu vou lá e falo, vou prestar tantas horas de serviço para o Rogério Vilela, vou trabalhar para ele seguindo esses termos e condições. Toma, escravidão. Qualquer papo além disso, já estourou? Estourou, mas ele Tá, eu vou só- eu vou só 50 concluir. segundos, pode passar também. Então, eu encaro essa narrativa tosca e bizarra, inventada e promovida pela imprensa, isso que é o pior, Promove e como promove. um golpe absoluto contra o cidadão, contra o povo brasileiro. É o Supremo Tribunal Federal mandando recado, falando prendemos quem queremos, quando queremos, da forma que queremos. Dane-se o que mas está não é- na não é legislação assim? penal, na lei de execução penal, dane-se o que está na legislação civil, dane-se o que está na Constituição, no processo civil. E outra, liberdade de expressão, o que me deixa mais assustado é a relativização que a esquerda faz da liberdade de expressão. Que é aquela brincadeira, né? Liberdade com responsabilidade. Aí, a hora que eu pergunto pra você quais são os termos dessa responsabilidade pra você entrar na minha casa e me prender e me algemar, Vegeta tapar já aqui, ó. Vegeta pra tapar. você quais são os termos dessa O Vegeta tapar já aqui, ó. Já prevendo já o próximo Kamehameha. Deixa eu printar aqui, ó. Você vai apanhar de novo, você deixar de ser besta. responsabilidade pra você entrar na minha casa e me prender e me algemar, usando a última racha do direito, que é o direito penal, geralmente a galera da esquerda fica sem conseguir dar um exemplo concreto. E eu queria ouvir um exemplo concreto de excesso de liberdade de expressão do Gustavo. Então agora é a tua hora de fazer a pergunta e pode usar esses 3 minutos para fazer algum comentário também. Tem 3 minutos. Claro. Beleza. Então, a minha pergunta, Marco, é o seguinte. Um tema que permeia a direita brasileira é a questão do nacionalismo. Só que, inclusive, pelo que eu já percebi, você é um apoiador do Bolsonaro, então me sinto a liberdade de tomá-lo como exemplo para fazer isso. Que é um nacionalismo que me parece esquisito, porque é um nacionalismo que ele não remete a nada de concreto e específico. Ele parece ser um fantasma para que O cara tá fumando vapor? Ah, não. remete a nada de concreto e específico. não. Ele parece O cara tá fumando um vapor, velho. O cara tá sendo espancado e fumando vapor. Aí não, truta. ser um Aí não. Vou ter que printar isso aqui. Isso não pode ser real. Isso não é factível. fantasma para que a gente esqueça todos os problemas externos sobre a patela da unidade do Brasil. E as questões concretas, específicas, a gente não trata, a gente esquece, fala não, temos que pensar no Brasil. E quando se fala de um nacionalismo em termos concretos, de medidas efetivas, a gente tem contradições como que pode ser nacionalista, e se a gente pensando inclusive em termos de desenvolvimento do Brasil, o tema do debate de hoje, quando o Bolsonaro assina uma Golden Share que autoriza vender ao setor comercial da Embraer, das poucas grandes empresas de grande tecnologia que restaram no Brasil, uma empresa sediada aqui, com trabalhadores brasileiros, conhecimentos que detém, um dos poucos países no mundo, dos 7 únicos que consegue construir um avião, Senhora. um país que se industrializa cada vez mais, que cada vez mais se Nossa afasta de setores de Senhora. tecnologia de ponta, o que batendo. sobrou foi a Embraer. A Boeing chegou a comprar o setor comercial da Embraer, existia inclusive a possibilidade de ser vetado pelo presidente da República, que era uma Golden Share que a empresa tinha, e o Bolsonaro autorizou a venda do setor comercial, que é o grosso da Embraer, o que existe de topo de tecnologia lá. Enquanto em vários outros governos, se a gente pegar nos Estados Unidos, depois posso citar exemplos, Trump, o Obama ao Trump, todos eles vetam venda de grandes empresas, sobretudo quando envolve tecnologia, para qualquer outro país estrangeiro. Como que explica essa contradição de um nacionalismo abstrato que não se materializa em nada e que não tem nenhum projeto de desenvolvimento nacional que autoriza vender uma empresa do porte da Embraer? Rapidamente sobre os pontos que você colocou, acho que tem um pouquinho de tempo ainda. Um minuto. Bem, o ponto que eu mencionei com relação aos presos é que 60% a 70% deles nunca foram julgados. Simples assim, não existe justiça para eles. Inclusive, só tem como avaliar se são de fato criminosos se foi julgado. Então é muito curioso. Se exige investigação, julgamento e tudo mais para Bolsonaro, ABCD, mas para 60%, 70% dos presos, não. Isso aí pode tacar na cadeia, prender e condenar sem julgamento, né? Com relação à questão de que eu estou defendendo
à morte, colocar as pessoas no paredão, como você falou, foi você que colocou 2 a essas 0. palavras, eu realmente nunca disse isso. Processos revolucionários são processos em que o próprio capitalismo se constituiu e para os conservadores foi muito conveniente abolir... jogarem para o lado os processos revolucionários depois que as revoluções aqui no Ocidente, que fundou o tipo de sociedade que nós temos hoje, se consolidaram. Estou a fim de processo que tenha participação popular, de massa e que promova as transformações da sociedade a partir daí, como se deu, aliás, ao longo da história, e não em processos armados, em quarteladas, como foi o que aconteceu, o que se tentou fazer no dia 8. E eu posso te dizer, depois você pega as estatísticas da quantidade de pessoas que são assassinadas no campo, são trabalhadores assassinados e quase sempre a mando de fazendeiros, pessoas da frente do agronegócio, e eu realmente tenho raríssimas notícias de pessoas que foram assassinadas por pessoas que lutam pela terra, seja qual for o movimento que ela participa, o MST ou qualquer outro. Com chacinas, inclusive históricas, que aconteceram no Brasil, e a gente vê aí claramente onde é que está a violência nesse campo. Hoje, com mortes uma atrás da outra acontecendo no Mato Grosso, Belém, no Pará, várias dessas regiões onde há expansão, inclusive, de maneira completamente ilegítima por meio do desmatamento da floresta, dentre várias outras coisas. Mas a minha pergunta é sobre o desenvolvimento nacional, sobre o Bolsonaro que autorizou vender a única e grande empresa de tecnologia do Brasil para a maior dos Estados Unidos. Parou. Dá o like aí. Tem gente na live que não deu like, mano. Dá o like aí, mano. Bora, dá o like, desce o dedo no like, like. Faz a good, pô. Faz a good. Desce o dedo no like, é nóis. Bem, Custa primeiro que eu nada. duvido que seja a única grande empresa de tecnologia do Brasil, porque a gente tem na Embrapa uma série de estudos e pesquisas que avançaram demais a produtividade no campo brasileiro. Mas você pergunta para mim, por uma questão conceitual, a gente no Brasil tem um problema muito sério, a gente precisa sim revisitar e rever tudo que a gente tem de empresa estatal, sociedade de economia mista, qual a relevância de ter essas empresas, porque o problema não é quando elas são bem geridas. O problema é quando entra o Lula e a quadrilha dele, junto com a turma que você gosta e que apoia provavelmente, do PSOL, PSTU, PCdoB, e faz a festa lá e pega dinheiro para a revolução. Porque existe uma coisa que diferencia a gente, pelo menos eu entendo dessa forma, que eu não acho que os meios justificam, os fins justificam os meios, né? Eu não acho que eu possa usar de qualquer meio ou qualquer subterfúgio para tomar o estado de assalto, para fazer pilhagem, para invadir a casa das pessoas e falar em justiça social, como se fosse um grande romance do campo, de pessoas do bem que fazem isso como uma expressão da vontade dos desassistidos e oprimidos. Não, a gente vê como isso é operado no dia a dia. Então, quer dizer, filigranas sobre venda de tecnologia aqui do Brasil para fora, ou exportação de setor comercial, que pelo jeito não envolve tecnologia, eu acho estranho, acho que você fez uma bagunça aqui, misturando setor comercial com tecnologia. Outra coisa, nacionalismo abstrato. Desculpa, é nacionalismo real, né? Vocês defendem a bandeira vermelha, vocês defendem o comunismo, vocês não têm nenhum apreço pelos valores que nos unem. E a grande questão é essa, e eu acho que o Brasil está passando por esse momento histórico. O que nos une enquanto nação? Quando eu vejo um juiz... O caminhão, a busca por ficar preso na fronteira de um caminhão. Canalha, um ministro canalha, cometendo abusos de maneira tresloucada, o exterior, os países do exterior, Estados Unidos, na Europa, vários países, várias personalidades, políticos, comentaristas, analistas, jornalistas, reconhecem o que é o vilipêndio a valores e direitos e garantias individuais que devem ser preservados de maneira sagrada. Eu acho que isso explica muito o que precisa nos unir enquanto nação. E se tem uma coisa que nos últimos anos a gente viu emergir com o Bolsonaro, com a liderança dele, é exatamente isso. As pessoas começaram a olhar e falar, a bandeira do Brasil tem valor. A gente vai resgatar a bandeira do Brasil, a gente vai resgatar esse espírito patriótico de que existe esperança para tirar o país da mão de uma galera da esquerda que você participa, que dominou o país durante 50 e domina o país há mais de 50 anos. Todo o estamento burocrático é dominado pela cultura que você traz aqui no programa. Apesar de você estar no PSTU, que é um partido diminuto, aqui eu não estou sendo agressivo, eu só estou falando de boa porque é um partido diminuto na esquerda, né? É uma voz mais solitária. Dentro da esquerda, inclusive,
Os leninistas odeiam o Gustavo, porque eles acham que o Gustavo tem uma visão equivocada. Eles acham que ele entende bem Marx, que ele é muito dogmático no Marx, mas que ele está lá isolado na extrema esquerda. Eu prefiro o nacionalismo abstrato ou uma construção de identidade nacional com base nos valores que permeiam as famílias brasileiras e que permeiam a necessidade da gente colocar um muro de contenção do Estado na nossa vida privada e na nossa intimidade. E esse muro serve para fiscal da Receita Federal, membro do COAF, governador, deputado, vereador e ministros do STF e procuradores da República e promotores de justiça também. Esse muro de contenção tem que existir. A gente está sendo aqui, estamos vulneráveis hoje. Com a quebra do Estado de Direito, com a subversão do império da lei, a gente tem exatamente esse problema. Você fala para mim de novo, né? Aí você traz o pretexto de quartelada, ainda fala que a direita foi condutora aí, promotora de revoluções. Você vai me desculpar, eu não tô nem aí pro signo que o ditador usa. O Alexandre de Moraes fala que ele é de direita. O cara fez uma tese para ser professor titular da USP falando em combate aos nazistas das redes sociais, aos fascistas das redes sociais, que é um lugar muito comum. E eu já vi você também chegar nesse lugar comum num vídeo seu no YouTube, onde você recorre ultimamente a essa caracterização que eu considero infantiloide, que é esse pessoal tem sim uma tendência nazista, e é sempre de maneira muito ampla. Obrigado, Charleston. Superman é doutor em direito e ainda leva um pau em direito, pois mal sabe que tentativa também é considerado crime. Que vergonha do caramba. Tamo junto, Charleston. Ele é doutor em direito e falaram que ele é pela PUC ainda, né? FPUC. Atenção, membros da PUC. Precisam de reuniões aí. Reuniões para discutir como que esse tipo de falha acontece na Matrix. Muito abstrata, sem chegar e falar o nome. Quem que é nazista na visão do Gustavo? O que é nazismo de fato? Se não um movimento, se não uma concepção política e ideológica que tem guarida e foi promovida pela extrema esquerda. Idêntico ao fascismo, idêntico a todos os regimes totalitários que existiram e que existirão. Réplica, Gustavo. Claro, então vamos à questão que foi a pergunta, né? Primeiro, Marco. Pera aí que eu vou dar Gostei da fala dele, então vou dar um ponto pro Gustavo. Falou muita merda, né? Ponto pro outro. E até agora o instamento, né? A instauração do ponto negativo está abolida previamente. Setor comercial da Embraer é o setor que produz aviões comerciais. É o setor que produz aviões de mais tecnologia. São os aviões da Embraer que transportam 170, 150, 120 passageiros. Se diferencia da aviação executiva, que produz avião particular de muito menos valor agregado. Um avião da Embraer do setor comercial vai ser vendido por 50 milhões, 60 milhões, 10 vezes mais do que um avião do setor executivo. E carrega muito mais tecnologia, o que é amplamente conhecido. Então, é isso que é o setor comercial. Vender o setor comercial da Embraer é vender o filé mignon da Embraer para a Boeing. Sendo disso, você estava a favor, se você estava contra, e se você concorda que o Bolsonaro tenha assinado a Golden Share, autorizando a venda dela para a Boeing. Por mim, vende todas as estatais. Que foi a questão que foi perguntada. A Petrobras é estatal, imbecil. Menos um ponto pra ele. Agora, puta, mano, não durou... Porra, a regra de negativo não dura 1 minuto, velho, com essas mulas, velho. Porra, já não dura. Eu tento abolir a regra do ponto ao inverso e não consigo. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, se tentou vender a Qualcomm de semicondutor, o Trump vetou a venda da Qualcomm para a empresa de Singapura. Falou, não, isso aqui é ataque à soberania nacional. Então, do capital, até o próprio Obama, nisso aí estão todos juntos. O Obama, a JBS, tentou comprar a National Beef, que é uma empresa de carne, e o Obama vetou a venda da empresa americana para a empresa brasileira, com recurso a um dispositivo da Constituição dos Estados Unidos, que é
defesa da soberania nacional. Enquanto no Brasil, a empresa de maior valor agregado e maior tecnologia, ela só não consumou a venda porque a Boeing entrou em crise por causa da pandemia e um problema que eles tiveram com o MAX, o avião de maior venda que eles têm, e acabaram voltando atrás e não efetivando a venda, né? Ter maior valor agregado, a diferença para o agronegócio é simplesmente o seguinte: hoje no trabalho formal brasileiro, 6% estão na agricultura e são de todas as subcategorias. Isso está dados da RAIS, MTE, que são os dados oficiais que todas as empresas mandam para a RAIS todo ano. Os salários mais baixos são os do agronegócio. O retorno que se tem em termos de renda e consumo no Brasil da agricultura é o mais baixo de todos. A indústria de transformação brasileira, mesmo com ela retroagindo ano após ano, ela emprega 5 ou 6 vezes mais do que o agronegócio, a empresa de transformação. A Embraer significa uma empresa que tem 13 mil trabalhadores, onde 6 mil são engenheiros, de altíssima remuneração e alto valor agregado. É para a Embraer que se reveste pesquisa e tecnologia feita no ITA e nos institutos de pesquisas que existem no Brasil. É isso que se reveste em alto valor produzido. Tá apanhando, mano. A cara dele de apanhando, velho. De pesquisa. Para de bater nele, Gustavo. Você tá batendo nele aí, cara. Para não, continua batendo. Bate nele. Vamos ver a cara dele de apanhando. Pesquisas que existem no Brasil. Meu Deus. É isso que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Pra que eu acordei e vim aqui hoje? Meu Deus, pra quê? Pra quê? Mamãe, me socorra. Se reveste em alto valor produzido e muito maior remuneração dos trabalhadores. Ele vai chorar. Eu imagino que o que você quer dizer com isso é que tanto faz, né? Que se dane mesmo os trabalhadores, que todo mundo ganhe maus salários, que sejam rebaixados ao máximo possível, porque são nessas empresas que estão os salários de alta remuneração, que tem o valor que é produzido no Brasil e distribuído para os demais setores. Então significa simplesmente isso. Você não disse se você estava a favor, se você estava contra, e como desenvolver o Brasil sem ter produção de valor aqui dentro. Né? Então essa questão, e você não sabia nem o que era o setor comercial da Embraer, que é a principal empresa de tecnologia que nós temos hoje. Você trouxe, não sabia, não. Peraí, tem uma outra. Não, apanhou. Ponto, Gustavo. Ponto. Caraca, mano, o bicho tá pegando aqui já, velho. Mal começou e o espancamento em praça pública tá foda, velho. Não. Você terminou? Já Também. foi? Já foi. Isso. Então, agora é a sua segunda pergunta. Você tem 3 minutos, pode fazer um comentário sobre o que foi falado e já emenda a tua pergunta aí. Boa. Eu acho interessante, né? Você não sabia. É o momento